Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando hoje aqui para a nossa aula de matemática, tá? Onde nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos relacionados às operações com raízes, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a adição e subtração de raízes. A gente vai ver como é que funciona a resolução das questões quando eu estou trabalhando com raízes, sejam elas exatas ou não, tá? Eu preparei aqui alguns exemplos onde a gente vai verificar como é que vai funcionar para você resolver cada uma delas, tá? Nós temos aqui, gente, olha, no item A raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 16. Como vocês podem observar, essas raízes, elas são raízes exatas, tá? Como elas são raízes exatas, nós podemos extrair essa raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, tá? Mais a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Como é uma adição, é só você somar os valores encontrados. Então, 5 mais 4 é 9. Então, o nosso resultado aqui foi 9. Tá certo? Então, bem tranquilo, bem calmo. No item B, a mesma coisa. Como eu sei que existe a raiz de 9 e a raiz de 4, então tá fácil. A raiz de 9 é 3, menos a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, eu posso subtrair esses valores inteiros, tá? Então, eu tenho 3 menos 2, que vai dar 1. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Então, esses dois exemplos são os dois exemplos mais fáceis, mais simples. Porém, eu tenho agora, gente, ó, 3 vezes, tá? Aqui é uma multiplicaçãozinha, né? 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais 5 vezes a raiz quadrada de 2. E como é que a gente resolve quando apresenta-se esse tipo de exemplo? Eu quero que vocês observem aqui uma coisa, que a raiz quadrada de 2, aqui, esse radical, está igual a esse outro radical, ou seja, eles são a mesma raiz. Porém, aqui, antes da raiz do radical, eu tenho 3, ó. E antes desse radical, eu tenho 5. Tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver quem está fora primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui um parêntese e vou pegar esse 3 que está fora, mais esse 5 que está fora. 3 mais 5. Pronto. Agora você observe que eu tenho raiz de 2 e raiz de 2. É a mesma raiz. Se é a mesma raiz, não tem necessidade de eu colocar ela duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir ela só uma vez aqui, ó. Raiz quadrada de 2. Então, pronto. Recapitulando, os que estão fora, eu resolvo com quem está fora. Então, 3 mais 5. Se as raízes são iguais, eu não preciso repeti-la. Eu coloco só uma vez. Tá entendido? Então, vamos resolver agora quem está dentro do parêntese. 3 mais 5, 8. Tá? 3 mais 5, 8. E vou repetir essa raiz, que é 2. Então, pronto. Aqui está resolvido o nosso terceiro item. Então, fica 8 vezes a raiz quadrada de 2. Vamos ao item D, onde a gente vai observar também a mesma coisa que nós fizemos aqui. Porém, se você observar, ó, eu tenho aqui um radical que é 5, tá? Eu tenho um radical que é 7, tenho um radical que é 5 e um radical que é 7. Observe que eu tenho radicais, né, com valores diferentes. Então, o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar quem tem o índice igual. Por exemplo, esse aqui, ó, raiz de 5, raiz cúbica de 5. E aqui, raiz cúbica de 5. Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então eu vou agrupar os que são semelhantes. Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou resolver com esse. Por quê? Ele é raiz cúbica de 5. E aqui é raiz cúbica de 5. Então, vamos agrupar quem está fora. Começando aqui, ó. Quem que está fora aqui? O 4. Que é 4. Tá bom? Nesse outro aqui, quem que está fora? Ah, aqui fora não tem nada. Então, aqui, quando não aparecer nada, você vai dizer que é 1. Então, aqui, ó, é menos 1. Então, fica no parêntese menos 1. Ok?
E aí, qual é o radical que é comum entre eles? Ó, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então, vou colocar aqui, ó, raiz cúbica de 5. Tá bom? Terminou? Não, porque nós temos que agrupar esses dois aqui, que também são semelhantes, ó. Olha aqui como é raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. Então, eu vou resolver agora, o próximo passo é resolver esses aqui. Então, os que estão fora, eu vou agrupar. Vou colocar aqui mais, tá? E aí, vou lá, ó. 3, vou somar com o 2. Então, vai ficar 3 mais 2, que é o radical, que é o valor que está fora do raiz de 7, e o valor que está fora do raiz de 7, que é o 2. E aqui, raiz de 7, raiz de 7. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Não é a mesma raiz? Então, eu preciso repetir só uma vez. Ok? E agora nós vamos resolver cada uma por vez. Ou seja, a raiz cúbica de 5, eu vou saber quanto é que vai dar esse valor aqui, ó. É só resolver. 4 menos 1, 3. Raiz cúbica de 5. E da raiz quadrada de 7? Mais 5 mais 3. 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 5. Raiz cúbica, aliás, raiz quadrada de 7. Então, aqui nós temos o nosso resultado, ó. Nós temos 3 vezes raiz cúbica de 5, que é o resultado dessa, mais 5 vezes a raiz quadrada de 7. E aí você me pergunta, professor, eu não posso somar esses 3 com esses 5 aqui, não? Não. Por quê? Porque são os radicais diferentes. Esse radical aqui é um 5, que é uma raiz cúbica, e aqui o radical é 7, que é uma raiz quadrada. Então, como eles são radicais diferentes, eles não podem ser somados, tá bom? Bem, gente, dando continuidade aqui no nosso assunto, eu preparei para a gente mais 2 exemplos, tá? Aonde nós vamos trabalhar com raízes que não são exatas, tá? Então, nesse caso, nós precisamos resolver a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 2. Porém, eu sei que essas raízes não são exatas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente se depara com esse tipo de raiz é uma coisa que a gente já viu, que é chamada fatoração, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar aqui o 8 e vou fatorar aqui o 2. Então, fatorando aqui o 8, começo, né? O 8 é par, então dá para a gente começar por 2. Então, 8 dividido para 2 é 4. 4 dá para dividir por 2, que é 2. E 2 dá para dividir por 2, que é 1. Então, você sabe que quando chega no 1, acaba a continha. Então, o que é que nós temos aqui? Como aqui é uma raiz quadrada, pessoal, ó, eu indico que vocês agrupem de 2 em 2. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar, ó, 2 elevado a 2, e esse 2 aqui, ó, elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse 8 que está aqui, eu vou colocar 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1, tá bom? Então, vai ficar dessa forma. No lugar do 8, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, mais a fatoração desse aqui. Fatorando 2, só dá para dividir por 2, que é 1. Então, significa que, nesse caso aqui, pessoal, só é o 2 elevado a 1 mesmo, porque não dá para fatorar. Então, vai continuar da mesma forma que está aqui. 2 raiz de 2. Né? Agora que vem a grande dica para você resolver essa questão. O que você observa? Que o expoente aqui, 2, está igual com o índice, que é 2 aqui também. Quando não aparece, você já sabe que é 2, pelo fato de ser raiz quadrada. Então, eu elimino, ó, esse 2 aqui com esse 2 aqui. Sobra quem? Sobra só apenas o 2 aqui, o radicando, que vai ficar fora. Tá? Então, esse 2 elevado a 1, eu vou repetir ele aqui, ó. 2 elevado a 1. Mais esse outra raiz quadrada de 2. Então, o que eu vou fazer agora? Vou resolver igual como eu fiz nos anteriores. Resolver o de fora, né? Os dois de fora, como aqui é uma soma. Eu posso pegar esse 2 que está aqui fora, mais um que tem bem aqui, ó, que não aparece, tá? Ó, tem um bem aqui, e somar os dois.
2 mais 1, tá? E repetir o radical, porque é o mesmo, né? A mesma raiz, ó, raiz quadrada de 2 aqui e raiz quadrada de 2. Então, eu posso repetir essa mesma raiz. E somando aqui, gente, ó, que está no parênteses, 2 mais 1 vai ser 3. E vou repetir a raiz quadrada de 2. Então, pronto. Já está resolvido a minha questão aqui. É 3 vezes a raiz quadrada de 2, o resultado dessa questão. Tá ok? Então, continuando, pessoal, aqui no nosso item F, nós vamos fazer agora a fatoração do 75, pois não tem raiz quadrada exata de 75 e nem raiz quadrada exata de 12. Então, para isso, nós precisamos fazer a fatoração deles, tá? Então, nós vamos fatorar aqui o 75, ó. 75 é um número ímpar, né? Termina com 5, que dá para dividir por 3 ou por 5. No caso aqui, dá por 3. Então, 75 dividido por 3 é 25. 25 só divide por 5, que é 5. E o 5 só divide pelo próprio 5, que é 1. Chegou no 1, terminou. Então, lembra de fazer o quê? Agrupar de 2 em 2. No caso do 3, não dá. Então, vou só repetir ele. O expoente dele é 1, porque ele apareceu só uma vez. Já no caso aqui do 5, ó, é o 5 e o expoente dele vai ser o 2, porque ele apareceu 2 vezes. O 12, a mesma coisa. Eu vou fazer a fatoração. O 12 ele é um número par. Se ele é um número par, então eu posso dividir por 2. Então, 12 dividido para 2 é 6. 6 é par, divide por 2, que é 3. 3 só divide pelo próprio 3, que vai dar 1. Chegou no 1, terminou. Então, nós temos aqui que formar os pares de 2 em 2, porque nós estamos falando de raiz quadrada, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 2 é elevado a 2, porque o 2 apareceu 2 vezes, tá? Ó, 2 elevado a 2. E aqui o 3 só apareceu uma vez, então nós vamos dizer que é o 3 elevado a 1. Então lembra que esse valor aqui, ele vai representar o valor de 75 e esse valor o valor de 12. Então aqui no lugar de 75 eu vou colocar isso aqui, ó. 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado. Menos, ó o sinalzinho de menos, o valor que eu encontrei do 12, que foi 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Ok? Então aqui, a dica que eu dou novamente é você olhar quem é que está igual com o índice. O índice aqui, por ser uma raiz quadrada, é 2 e aqui também é 2. Quem tiver igual, você elimina e coloca para fora. Tá? Nesse caso aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 2. Então não posso eliminar aqui a raiz aqui do 3. Mas aqui eu tenho, ó, 2 e aqui também é 2. Então eu posso eliminar. Quando eu elimino esse 5, fica o quê? Fica fora. Então eu vou colocar ele para fora, ó. Então vai ficar 5, tá? Raiz de 3. Menos, aqui é a mesma coisa, ó, 2 e 2. Eu posso eliminar esse 2 com esse 2? Posso. Então esse 2 aqui, o radical, ele vai para fora da raiz, né? Então fica aqui, radical, que não dá para eliminar, porque aqui é 1, 3. Então, continuando, gente, nós vamos pegar esses dois que estão fora, ó. O 5 e o 2, nós vamos colocar aqui eles entre parênteses, tá? Então, vai ficar 5 menos 2. Lá entre parênteses. Você viu que aqui é raiz quadrada de 3 e aqui é raiz quadrada de 3? O que vai acontecer nesse caso? Você só precisa colocar uma raiz quadrada de 3. E aí, resolveu o que está aqui dentro. Quanto é 5 menos 2? 3. 3 e repete lá a raiz de 3. Tá ok, gente? Então aqui, ó, raiz quadrada, 3 vezes a raiz quadrada de 3 é o nosso resultado desses exemplos, tá? Então valeu, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos, valeu!